Queridos, bom dia. Graça e paz seja abundante no seu coração. Está feliz? Essa é uma chave que você não vai ouvir lá fora. Empresários felizes prosperam. Eu sou próspero e abençoado no ministério, porque eu sou um pastor feliz. Você tem que descobrir essa chave. Pessoas que não atingiram o último estágio do reino, não entraram ainda no último nível da prosperidade sobrenatural. Você lembra o que é o reino de Deus? Quem sabe? Quem lembra? Justiça, paz e alegria. A alegria é o último estágio. Você começa na justiça, sobe para o degrau da paz e arrebenta no último estágio da alegria. Não é alegria, não é ser viciado na alma. Não é frisson da alma, não é alegria humana. É algo que você chega pela revelação. E quando isso acontece, você contagia. O seu espírito entra num ambiente de desfrute poderoso. E isso toca e influencia todo o seu negócio. Deus quer te levar para aí. Não é meu assunto. Podia pregar tantas coisas para você. Vou pregar de noite, né? Agora não. Não perca. Não é sobre isso que eu vou pregar à noite, mas eu posso tocar nesse assunto. Eu gostaria de desafiar você. Você não tem que se descabelar. Viver uma vida. Você fica mais preocupado em pagar a conta, bater meta e vender do que desfrutar do que Deus te deu. O seu negócio é um lugar de alegria, de prazer, felicidade. Você vai sair para trabalhar de manhã e as árvores vão bater palma para você. Todo mundo gosta de fazer negócio com gente feliz. Muito ruim se fazer negócio com gente. Compra para me ajudar. Ah, pelo amor de Deus. Eu vou vender para te ajudar. Porque quando eu te abençoar, você não só vai comprar, mas você também vai ser feliz, porque a alegria é contagiante. Eu já estou pregando, não sou pregador. Aleluia. Eu quero só que você esteja feliz, que você receba a alegria do Senhor. E eu falo isso, porque eu vou chamar a pregadora aqui agora. Eu vou anunciar ela, a minha esposa. E como eu te falei ontem, a Marília lançou esse livro, Fale Poderosamente, porque eu realmente acredito nisso. E ela vai falar disso agora. A primeira vez que a fala aparece na Bíblia, não é para conversar. Olha para cá, sabia? A primeira vez que a fala aparece na Bíblia é para criar. Disse Deus. Pum, haja luz. Você precisa aprender a empreender de uma maneira que você não aprendeu na faculdade, nem em curso nenhum lá fora. Falando em fé. Chamando a existência o que você quer ver no seu negócio. Aqui você está aqui para aprender coisas que você não aprende lá fora. Lembra disso? Lá fora tem excelentes cursos. Eu te recomendo fazer. Mas aqui você vai aprender coisas espirituais que vão levar você para um outro nível. Então eu gostaria que nós recebêssemos essa pregadora, escritora, para ministrar o nosso coração. Minha esposa, pastora Marília. Deus abençoe, amor. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que privilégio estar aqui. É a primeira vez que eu prego aqui no Ser. E desde ontem tem um ambiente tão precioso, né? Tão liberado de fé, da palavra. Estava conversando aqui com o pastor Rafael, que muitas coisas que ele falou na oração de ontem estão na minha palavra de hoje. E o texto e o versículo que o irmão falou no versículo agora, no testemunho dele também, está na palavra, porque o Espírito, ele é o mesmo, né? Ele vai ali conectando cada coração. Mas eu quero compartilhar, né, com você, nessa manhã, uma palavra que é sobre o tema desse seminário, né? O tema desse seminário é o segredo dos vencedores. Quantos são vencedores aqui? Amém? E eu quero compartilhar com você alguns princípios espirituais que são chaves na nossa vida para que nós possamos vencer não apenas na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, mas em todas as áreas da nossa vida. No seu casamento, na sua vida conjugal,
ali na criação dos seus filhos. É lógico que como nós estamos num seminário de empresários, nós vamos aplicar muitas coisas aqui naquilo que nós vivemos. Mas a palavra do Senhor é para todas as áreas da nossa vida. Amém? E como o Naor falou, né, sobre esse livro que eu escrevi, eu já escrevi muitos livros. Mas eu confesso para você que esse livro estava no meu coração. Quem é minha discípula, quem anda perto de mim sabe. Que eu falava, um dia eu vou escrever um livro sobre confissão da palavra, né, Dani? Um dia eu vou escrever sobre esse livro, porque esse princípio espiritual mudou a minha vida. Esse princípio espiritual me tirou de onde eu estava, lá em 1990, eu e Naor, e nos colocou hoje neste lugar. E eu quero compartilhar muitas experiências que nós vivemos, que estão aqui nesse livro, inclusive essa palavra que eu vou ministrar está no livro, tá bom? E esse livro era para chegar na nossa conferência de mulheres dia 30 de maio, mas o Senhor quis que chegasse agora, fazer o quê? Então ele já está aqui, no intervalo eu vou lá assinar os livros para quem quer, né, autógrafo, alguns irmãos de fora querem, daqui também, alguns me procuraram ontem, então eu quero que você saiba que eu vou estar ali no intervalo do almoço, tá bom? E eu quero falar sobre isso, sobre o poder da confissão. Fala para a pessoa que está do seu lado, o poder da confissão. Como o Naor falou aqui, você não pode desprezar as suas palavras. Aqui na contracapa eu começo falando, você acredita que as suas palavras são poderosas? Ou você acha que as suas palavras não têm poder algum? Nós deveríamos considerar as nossas palavras, porque foi pela palavra da boca de Deus que todo o universo foi criado. É pela palavra que você traz à existência o que não existe. É pela palavra que você quebra cadeias malignas. É pela palavra que você comanda o mundo espiritual. Então você deveria considerar as suas confissões. E eu quero começar falando aqui de um princípio muito poderoso. Aliás, esse livro tem 9 capítulos, e o 9º capítulo são só de confissões da palavra. Eu escrevi 20 confissões sobre seu casamento, sobre sua vida financeira, sobre a fidelidade de Deus, criação dos nossos filhos e também sobre a sua vida sexual. Você sabia que a Bíblia fala sobre isso? Então tem um capítulo aqui sobre uma vida sexual bem sucedida. Amém, irmãos? Então eu quis escrever porque às vezes as pessoas falam, não, mas isso não. A Bíblia fala de tudo. E a palavra de Deus, ela é poderosa para todas as áreas da nossa vida. Amém? Então eu quero compartilhar com você aqui alguns princípios espirituais que norteiam a nossa vida. E o primeiro princípio espiritual que eu quero falar é que a palavra de Deus na sua boca tem muito poder. A palavra de Deus na sua boca tem muito poder. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não é desse mundo. Então, o que será que nós estamos fazendo aqui? A palavra de Deus fala que nós não somos deste mundo, mas nós estamos aqui para cumprir um propósito. Aqui em 1 Pedro 2,9 fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu quero começar essa palavra dizendo que você não é daqui. Você não é desse mundo, você não pertence aqui. A Bíblia diz que você é uma nação santa, que você veio de lá e você vai voltar para lá. Existe um lugar reservado para você, amém? Que você não pode deixar que as circunstâncias deste mundo detenham você. Assim como a constituição de um país determina as regras, determina as leis para aquele país, assim também a palavra de Deus é a nossa constituição. Ali existem leis, existem regras, existem preceitos para a nossa vida que deveriam nos conduzir em todas as áreas da nossa vida, amém? Então, nós não vamos viver, se eu não sou daqui, 1 Pedro 2,9 fala, eu não sou daqui, eu sou nação santa, eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus.
A minha pátria é o céu, a minha constituição é a palavra de Deus. Então eu não deveria viver pelas estatísticas, pelas previsões, pela economia, pelo governo deste mundo. Porque o seu governo é o governo de Deus. Eu quero nesta manhã desafiar você a tirar os seus olhos do natural, a tirar os seus olhos desta terra, que vai passar. A Bíblia fala que tudo aqui vai passar, mas nós vamos viver eternamente. Tudo vai passar, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Então você não é daqui, você precisa então ir para o campo espiritual, você precisa então aplicar a sua vida, para que você possa viver em conformidade com essa Constituição. Olha, você já deve ter ouvido falar nessa frase: quem controla os pensamentos, controla o resultado. Fala comigo, quem controla os pensamentos, controla os resultados. Ou seja, todo comportamento ele é baseado em um pensamento. Então você deveria cuidar melhor da sua mente. Porque a Bíblia fala que nós somos um espírito, né? Possuímos uma alma, habitamos num corpo, e a nossa mente é no lugar que nós pensamos, que nós tomamos decisões, em que nós sentimos. Mas é na mente que ocorre a verdadeira batalha. Fala comigo, a nossa mente é um campo de batalha. E isso é um fato. Por quê? Porque nós temos um inimigo que veio para roubar, matar e destruir os sonhos de Deus para a sua vida, que veio para minar a sua fé. E eu orando por esse seminário, eu sempre tive uma percepção de que Deus iria liberar uma fé, pastor Rafael. Quando você falava aqui ontem, né, sobre fé, o liberar de fé, é isso que eu creio que Deus vai fazer. Deus vai tirar de uma fé rasteira para te colocar num lugar de uma fé sobrenatural. Sabe, você vai sair daqui hoje, no final desse seminário, com uma fé para dizer para o monte: sai daqui, vai para lá, e vai acontecer. Porque é isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas você precisa entender que a sua fé passa pelo seu pensamento. Porque existe uma guerra travada, sabe, para controlar a sua mente. E nós precisamos nos atentar para isso. Provérbios 23:7 fala: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você é aquilo que você pensa. Então você precisa então filtrar, você precisa então compreender as estratégias de guerra. Nós temos muitos homens aqui, né, que devem gostar de filmes de guerra e tantas outras coisas. Você sabe que uma das estratégias de guerra é conhecer seu inimigo. Como que ele age, qual que é a arma que ele usa, aonde ele está, como que ele vai me atacar, porque se eu souber como ele vai me atacar, eu vou resistir. Sabe, eu vou então contra-atacar. E se nós estamos numa guerra, nós vamos entrar para ela sabendo que nós somos mais que vencedores. Porque o Senhor que é mais que vencedor habita em você. Amém? Então, nós queremos falar sobre isso e saber que, sabe, nós precisamos nos preparar. O diabo, ele é estrategista. Como? Ele sempre vai querer te dominar. Ele sempre vai querer, sabe, minar a sua fé, colocando pensamentos ali na sua mente, na primeira pessoa. Muitas vezes nós achamos que nós é que estamos pensando, mas muitas vezes são pensamentos que o diabo coloca. Às vezes até de coisas que são reais, que aconteceram na sua infância, na sua família. Eu não conheço qual a sua infância, eu não sei como é que foi a sua experiência ali de quando você era uma criança, adolescente. Mas a maioria, nós que temos um ministério com crianças, sabemos que o diabo trabalha lá na infância, porque se ele conseguir atingir a infância, ele vai conseguir atingir uma vida toda. E muitos aqui cresceram ali ouvindo. Talvez você ouviu seu pai dizer: você não vai dar nada na vida, né? Ou então na sua família existe um histórico de pessoas que prosperaram, quebraram, prosperaram, quebraram. Inclusive o Naor, meu esposo, ele fala isso, que na família dele sempre teve esse testemunho de pessoas que prosperavam muito, mas quebraram. E no nosso casamento, nós casamos em 91, nós chegamos da lua de mel, daqui a pouco eu vou
testemunhar com mais detalhes, né, o que nós passamos, mas aconteceu a mesma coisa. Ele estava com uma empresa ali de publicidade e depois ele quebrou e ficou 3 anos desempregado. Muitos conhecem o nosso testemunho aqui. E o diabo falava para ele: pois é, aquilo que aconteceu na sua família aconteceu com você, porque a história, o histórico da sua família é que pessoas prosperam, mas quebram. E o diabo falou isso para ele. Mas ele falou: mas agora as coisas mudaram, porque as coisas passadas, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora eu tenho um novo pai, eu tenho um pai que me ama, um pai que é fiel, porque antes eu servia o diabo, e aí o diabo falava e tudo eu acreditava, agora eu sirvo ao Senhor. Sabe, então nós precisamos aprender, na verdade nós precisamos pedir ao Senhor discernimento, sensibilidade, para discernir a voz, de quem é que está falando conosco. Então às vezes você acredita nisso, e você está aqui e fala: não, de jeito nenhum, o diabo não fala comigo não. Mas ele não vai chegar, sabe, com um rabinho no meio das pernas e com, né, aqui com um chifre, para nós se apresentando como nosso inimigo. Não. Ele é sutil, e ele, muitas vezes nós pensamos e achamos que somos nós. Muitas vezes são sugestões malignas, né? De como você não sabe fazer negócio, você faz um negócio e quebra, você monta uma empresa, e talvez você teve um histórico aqui de montar a empresa e quebrar. Ontem o pastor Rafael estava falando disso, de às vezes não ter feito um bom negócio, de ter feito coisas até erradas. Mas quem te falou que a história acabou? A história não acabou. Amém? Por quê? Porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então nós muitas vezes ouvimos isso: você não vai pagar essa dívida, esse tanto de funcionário, aquele medo. Eu sei que existem pessoas aqui nessa manhã que estão debaixo de pressão, de ansiedade, por causa de dívidas, por causa do número de funcionários, por causa da folha de pagamento. Mas o Senhor manda te dizer: filho meu, filha minha, eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo e te pego pela mão, eu te sustento. Sabe, esse é o nosso Deus. E nós precisamos então nos atinar, porque em João 8,44 está escrito: quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos que nos preparar, nós temos que nos munir. Se nós estamos numa guerra, temos o inimigo, nós temos que nos munir das nossas armas. Existem armas muito poderosas que estão à sua disposição, que você deve usar, mas muitas vezes nós não usamos. Muitas vezes nós acreditamos, muitas vezes nós deixamos ali pensamentos, sentimentos. Começa com uma sugestão, começa com um ataque ali, né, de uma sugestão maligna. Você recebe, aquilo te traz desânimo. Porque o pensamento existe para trazer aqui um sentimento de incapacidade, de inapropriação, de incapacidade, de você achar que você não consegue. Mas olha o que está escrito aqui na palavra de Deus em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Olha, o diabo tem as suas armas, mas eu quero trazer uma boa nova para você nesta manhã. Existem armas infalíveis que estão às nossas disposições, que nós vamos usar nesses dias, amém? E vamos vencer. A nossa arma maior, a arma que é a palavra de Deus, que está à nossa disposição, tem o poder para anular sofismas, destruir fortalezas, e todo pensamento, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 4, 5 está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Fala comigo: elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento. Fala comigo: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo e a sua palavra.
Então a Bíblia fala sim que você está numa guerra. Porque as armas da nossa milícia no original é guerra. As armas da nossa guerra, elas não são carnais, elas não são naturais. Você não vai vencer essa guerra com argumentos mentais, sabe, sim, com todo o respeito que eu tenho com os coaches que estão aqui, que estão nos ouvindo, nos vendo ou que vão nos ouvir. Existem muitas lições, existem muitas coisas boas, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é suficiente. Porque vai chegar um momento que os argumentos humanos não são suficientes para combater as mentiras do diabo. Somente a palavra de Deus tem o poder para anular sofisma, destruir fortalezas, é o que a Bíblia diz. E você precisa se munir dessa palavra nessa manhã, porque Deus quer te dar riquezas. Amém? Pode aplaudir o Senhor. As armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, não são naturais. Não são, sabe, não são conselhos, não é um curso, não é nem um seminário de empreendedores. Mas as armas da nossa guerra são poderosas, elas não falham, é uma arma infalível. A palavra do Senhor diz, e essa é a sua arma, que você vai guerrear, ela não é natural, ela não é carnal. Nós combatemos as mentiras do diabo com a palavra de Deus. E o texto continua. Poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. O que é sofisma? Sofisma é todo argumento enganoso e mentiroso. É uma mentira com aparência de verdade. E a Bíblia compara aqui as fortalezas, né? Porque antigamente as cidades, os castelos, eles eram construídos no alto da montanha. E ali tinha um muro muito forte, eles chamam aquilo de fortaleza, porque era muito difícil um exército chegar até o topo da montanha para destruir. Então aquela era uma fortaleza. E a Bíblia fala então que muitas vezes existem fortalezas na nossa mente, que nós nascemos, ouvimos, palavras que ouvimos de parentes, de pais, de pessoas, ou de nós mesmos, ou mesmo do inimigo, que cristalizaram a um ponto de serem tão arraigadas, que já se tornaram fortalezas. Mas existe uma arma poderosa que destrói as fortalezas do diabo, é a palavra de Deus. Sabe, então a palavra de Deus fala que essa é uma arma infalível, é uma bomba que explode. É um míssil que destrói as fortalezas do diabo, amém? E a Bíblia fala que ela é viva e eficaz, em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então aqui a palavra do Senhor fala que ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, não é? Por quê? Porque ela é poderosa para poder, ela é uma espada que divide. Porque as circunstâncias muitas vezes vêm, e o final do mês às vezes chega, né? E você precisa pegar a sua folha de pagamento. A pastora, tudo isso é muito bom, mas a folha de pagamento está aqui, o fato está aqui, os funcionários estão aqui, eu tenho que pagar, e agora? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você vai ter os fatos e você vai ter a verdade. Os fatos é o que você vê. Os fatos é a dívida, é a conta bancária, é o empréstimo, é o agiota. São fatos. Mas a palavra de Deus diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Cada uma das minhas necessidades. De pagar meu funcionário, de pagar a minha dívida, de pagar o agiota, de fazer o investimento, de ser bem sucedido. Essa é a verdade da palavra. Eu quero te fazer uma pergunta. Você vai ficar com o fato ou você vai ficar com a palavra?
Você tem a opção. Muitas vezes nós olhamos para o fato, desesperamos, entramos em depressão, vivemos em ansiedade, tomando remédio para dormir. Mas nós esquecemos que o fato não determina, é a verdade da palavra de Deus que tem o poder, amém? Então nós vamos fazer isso lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 14 ao 17, está escrito: estai, pois, firmes. Fala comigo, firmes. A palavra continua: cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uau! Depois dessa não precisa de mais nada, nós estamos munidos com as armas certas, propícias para cada momento que nós precisarmos. Então aqui a Bíblia fala que nós devemos cingir. O que é cingir? Cingir no original é prender com o cinto. Eu estou com o cinto aqui para prender minha roupa. Cingir é cintar, é se envolver. Então a Bíblia fala, você precisa cingir-se com a verdade. Você tem que pegar a palavra e você tem que cingir-se com a palavra. Você tem que se envolver com a palavra. Você tem que acordar falando da palavra. Você tem que meditar na palavra. De manhã, de tarde, de noite. Coloca versículo no seu banheiro. Ouça a rádio no seu carro. Ouça na hora do almoço. Ouça a palavra do pastor Aloysio. Ouça a palavra do pastor Naor. Ouça o batom e bate-papo. Ouça o tempo todo. Seja cheio. Seja cheio. Você precisa se encher da palavra. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Você precisa estar munido da arma mais poderosa que existe, a palavra de Deus. Eu aprendi a confessar a palavra quando eu fui para o seminário em 1991, quando eu me casei. E eu achei aquilo fabuloso, porque eu estava mal, debaixo de pressão, meu marido desempregado, não tinha nada para comprar, para comer. Não sabia como fazer, eu dava dinheiro, passe de ônibus para ele procurar emprego. E eu falava, como é que é isso? E eu fui para o seminário. E lá eu aprendi a usar a arma, confessar a palavra. Bem-aventurado o homem que é como uma árvore plantada bem junto a ribeiros de águas. No devido tempo dá o seu fruto, a sua folha não murcha. Você não vai esmurecer. E tudo quanto você fizer será bem sucedido. Essa é a verdade da palavra. Eu descobri, eu falei, meu Deus, isso é muito poderoso. Eu entrava para o meu quarto para orar, chorando, triste, com as dívidas, sem saber. E eu falava, Senhor, a palavra está aqui, diz que é assim que faz, como é que funciona? Comecei a confessar, a declarar. Passava 5 minutos, meu coração estava pegando fogo. Porque a palavra de Deus, ela aquece. A palavra de Deus gera fé. A palavra de Deus te tira de uma situação, sabe, de tristeza, de desespero, e te coloca numa situação de fé. E você olha, mas nada mudou, as circunstâncias não mudaram, mas o seu coração mudou, e o Senhor alimentou a sua fé. Sabe, nós precisamos nos cingir com a palavra precisa nos envolver. Depois a Bíblia fala, embraçando o escudo da fé. O escudo da fé, você precisa ter um escudo. Você precisa se proteger dos dardos inflamados do maligno, como diz a palavra. O diabo vem com uma sugestão, você não vai prosperar. Então eu trouxe aqui, como uma boa pastora de crianças, de jovens, adolescentes, mulheres, adultos que eu sou, eu trouxe alguns visuais. A palavra do Senhor diz que você tem que abraçar o escudo da fé. O escudo da fé, como é que funciona isso, pastora? Quando o diabo vier falar para você, você não vai conseguir pagar a folha esse mês. Você não vai conseguir sair dessa dívida. Você realmente parece que não sabe fazer negócios. Parece que realmente aquela história da sua família vai continuar. Não
Não vai acontecer, porque eu creio no meu Deus, eu tenho um escudo da fé, eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto eu pedi, pensar conforme o seu poder que opera em mim. Eu digo, não, eu uso uma fé. Esse é o seu escudo. E a minha oração para você hoje, sabe qual que é? Para que Deus te dê sensibilidade espiritual, para que você possa discernir a voz. Pastora, como é que eu vou discernir? Você está falando, parece que é tão fácil. Como discernir a voz do diabo, a voz de Deus, a minha voz? Como assim? Vou te dar uma receitinha muito simples. Todas as vezes que você ouvir uma sugestão, um pensamento que te traz angústia, tristeza, ansiedade, te deixa para baixo. Essa voz não procede de Deus. Porque a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento, ela gera vida. A tristeza do mundo gera morte. Então essa é uma receita infalível. Então assim que você ouvir uma sugestão que não estiver em conformidade com a palavra, você vai usar o escudo, você vai dizer não. Porque essa não é a verdade da palavra. Mas o texto continua, que você deve usar aqui o escudo da fé, embraçar, levantar o escudo da fé para você se proteger contra os dardos inflamados do maligno. Mas também você deve usar o quê? A espada do Espírito. Existe uma espada afiada, muito afiada. Aleluia! Uma espada que é poderosa. A Bíblia fala que a espada é a palavra. A espada do Espírito é a palavra. Então quando o diabo vier colocar sugestões na sua mente, você vai se proteger com o escudo, mas você também vai atacar. Porque a espada ela é uma arma de ataque. Como que eu vou atacar? Você vai atacar com a palavra. Mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu sou um homem bem-aventurado. Eu sou uma árvore plantada bem junto a ribeiros de águas, porque a minha folha não vai murchar. E tudo que eu colocar nas minhas mãos vai prosperar. No meu negócio vai prosperar, no meu casamento vai prosperar, a criação dos meus filhos vai prosperar, na minha liderança vai prosperar. Essa é a espada da palavra. E essa espada está na sua boca, tem que estar na sua boca. Não é para estar apenas lá igual pessoas colocam lá no Salmo 91. Aquela Bíblia cheia de teia de aranha, cheia de poeira, ácaros. Não, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Libera a palavra, meu irmão. Fale poderosamente. Amém? Fale poderosamente. O subtítulo do livro é Descubra o poder da palavra de Deus na sua boca. Então nós precisamos nos apropriar dessas verdades. Agora, sabe o que eu fico impressionada? Porque a Bíblia fala tanto sobre isso. E quem usou essa espada, quem usou essa arma de uma maneira muito eficaz, foi o próprio Jesus. Porque a Bíblia fala, em Mateus 4, que Jesus, ele saiu, ele batizou. E quando ele saiu ali das águas do batismo, não é? Ele ouviu uma voz dizendo: tu és meu filho amado, em ti eu tenho muito prazer. E essa voz também é nossa, somos filhos amados, amém? Logo em seguida Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali o diabo tenta Jesus quantas vezes? 3 vezes, fala comigo, 3 vezes. Mas é interessante que quando o diabo tenta Jesus, você não vê um monólogo. Não é só o diabo tentando Jesus. É? Porque é isso? É? Não. Você vê um diálogo. O diabo fala, Jesus fala. O diabo fala, Jesus rebate com a palavra. O diabo fala e Jesus fala a palavra. Só que o problema, sabe qual que é o grande problema na vida de algumas pessoas? É que não existe diálogo, existe monólogo. Só o diabo fala. Aí ele aceita.
É porque não vai dar certo, é porque não vai dar isso, é porque você não sabe fazer um negócio, é porque não vou conseguir sair dessa dívida, ou então eu não vou dormir hoje. É só um monólogo, é só o diabo que fala. Cadê a segunda parte? Porque lá na tentação de Jesus, Jesus não ficou calado. Jesus rebateu, Jesus disse a palavra. E vou te contar o que aconteceu quando Jesus falou a palavra, né? O diabo sempre vai tentar minar a sua fé, para te mostrar suas incapacidades, debilidades. E você então, segundo essas armas que eu te falei aqui, precisa se posicionar. O mais interessante é que Jesus não expulsou o diabo assim, porque ele poderia. Jesus é Deus, amém? Ele não poderia, o diabo, da primeira vez que o diabo falou, e ele estava 40 dias sem comer, de jejum. Se és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não podia falar, rapaz, o que você está achando que você é? Eu te expulso no meu nome, agora em nome de Jesus, sai daqui. Jesus poderia ter falado isso? Poderia. Ele tem todo o poder. Mas não foi assim. Qual foi a arma que Jesus usou com o diabo? A palavra. Vamos ver isso? A palavra. Lá em Mateus 4, 3 e 4, está escrito, se és filho de Deus, olha o diabo atacando. Manda essas pedras transformar em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, fala comigo, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Houve um diálogo ali entre os dois. A segunda vez o diabo vem, lá em Mateus 4, 6 e 7. Se és filho de Deus, de novo, porque o diabo sempre vai tentar gerar dúvidas no seu coração a respeito daquilo que Deus já falou. Deus já falou que você é um filho, mas Ele falou muito mais, Ele falou que você é um filho amado. E o diabo aqui oculta o amado, porque ele nem quer te lembrar que você é amado, porque isso tem muito poder. E ele fala, se és filho de Deus, trazendo dúvida aqui, com relação àquilo que Deus tinha falado, então atira abaixo, porque está escrito que aos seus anjos ordenará ao seu respeito. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usa a arma, qual a arma? A palavra. E a terceira vez que o diabo tenta, no versículo 8 a 10, levantou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus falou? Então Jesus ordenou. Tem um momento, olha para cá, tem um momento na sua vida que você tem que dar um basta. Você tem que dar um basta. Você não só vai falar, isso, aquilo. Você tem que falar, acabou. Agora acabou. Nunca mais você fala assim comigo. Porque a palavra de Deus é verdade. Jesus ordenou. Fala comigo. Jesus ordenou. Retira-te, Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. Então, o Senhor nos ensina que nós temos uma arma poderosa. O diabo sempre vai trazer à memória, tentar nos atingir nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, trazendo dúvida com relação àquilo que Deus já falou. Mas a arma poderosa é a palavra. Verso 11, qual que foi o resultado? O diabo fala, Jesus rebate com a palavra. O diabo fala, Jesus fala, está escrito. Mas isso aqui está escrito. Eu já te falei, e eu repito, está escrito. E a terceira vez Jesus chutou o balde e falou, retira, rapaz, sai daqui. Eu tenho uma obra para fazer. Porque Jesus estava começando o seu ministério. Ele não tinha tempo para conversar com o diabo. Você fala para o diabo, mas você não fica lá falando muito tempo com ele não. Você fala para ele, cala-te, porque eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou cuidar da minha empresa, eu vou prosperar, eu tenho muita coisa para fazer. Nós não vamos ficar conversando com o diabo, não. Você vai usar a palavra. E ele vai fugir com muito medo. Porque aqui está escrito, Mateus 4:11. Com isto, depois da terceira vez da tentativa do diabo, Jesus fala, retira-te, Satanás. Versículo 11, ele diz, com isso a Bíblia fala, deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Uau! Todas as vezes que você declarar a palavra, o diabo vai sair e o Senhor vai enviar anjos para te servir.
O Senhor vai te servir no seu trabalho, na sua casa, na sua esposa, no seu marido, com os seus filhos, porque os anjos do Senhor serão liberados para servir você. Que coisa poderosa! Todas as vezes que o diabo gerar dúvidas do que Deus fez a seu respeito, libere a palavra, diga a palavra. Tiago 4,7 fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Aleluia! Quantos aqui vão resistir o diabo? Quantos aqui vão usar a espada mais poderosa? Amém? Segundo princípio espiritual, declare a vitória diante das circunstâncias. Primeiro, a palavra de Deus na sua boca tem muito poder, mais do que você imagina. Segundo, declare a vitória diante das circunstâncias. Sabe que o povo de Israel estava servindo como escravo ali no Egito. E a Bíblia fala que aquele povo sofria. Penas, sofria ali com dura servidão, como escravos. E eles clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Êxodo 3, 7, 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra. Que terra que Deus ia dar para aquele povo? Uma terra boa, fala comigo, boa, ampla, que mana leite e mel. Deus nunca vai te tirar de um lugar para outro igual ou pior. Sempre Ele vai te levar para um lugar muito melhor. Amém? Muito melhor. A terra é boa, a terra é ampla, tem suprimento, tem tudo que você precisa, está tudo pronto. Você só vai tomar posse. Essa foi a promessa de Deus. Agora o povo de Israel, no período que saiu ali do Egito até chegar em Canaã, uma viagem que era para durar 9 meses, durou 40 anos. Por quê? Será que essa era a vontade de Deus? Não. Porque eles, ontem, não sei se foi na hora que falou isso, a pastora Márcia, eles eram escravos e eles se viam como escravos. E eles então não se apropriaram desta promessa. Escuta uma coisa, Deus deu uma promessa, sim ou não? Eu vou te tirar, você não vai ser mais escravo, eu vou te dar uma terra, mas não é qualquer terra não. É uma terra boa, é uma terra ampla, que manda leite e mel, que está cheio de suprimento. Só o cacho de uva dessa terra tem que vir de 2 para segurar, porque é muito pesado. Essa é a promessa de Deus para você, uma terra boa, uma terra ampla de suprimento. Sabe que aquele povo então, vou diminuir aqui a história para a gente ganhar tempo. A Bíblia fala então que Deus falou para Moisés: manda os espias lá na terra para ver se é boa mesmo, como é que está a situação, para eles voltarem. De 12, 10 foram e trouxeram um argumento, um relatório. Vamos lá, em Números 13, 31 ao 33. Os 10 falaram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é forte demais, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, éramos aos nossos próprios olhos tão pequenos como o gafanhoto. E assim também o éramos aos seus olhos. Olha, Deus deu uma promessa, Deus falou que a terra é boa, Deus falou que você vai entrar. Mas eles tinham aqui um relatório. Em primeiro lugar, eles tinham uma imagem errada de si mesmos. Eles se viam como gafanhotos. E a Bíblia fala que assim também os outros os viam. Gafanhoto é algo insignificante. Gafanhoto é algo pequeno. Sabe, muitas vezes nós nos sentimos pequenos, incapazes diante dos desafios que Deus tem colocado no seu coração, diante dos sonhos, diante ali da promessa. A promessa é muito grande, a promessa é muito boa, é boa demais para acreditar. Mas eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz, eu não consigo. Agora 2 vieram com outro discurso.
Ou 2 vieram com outro relatório. Números 13, 30 e 14, 7. Josué e Calebe falavam: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. É boa demais da conta dos goianos. É muito boa. O Senhor vai abrir as portas daquele negócio. Eu vou entrar e a minha história vai mudar. A história da minha família vai mudar. O Senhor vai mudar a minha sorte, porque a promessa é muito boa. E é verdade, aquilo que Ele prometeu vai cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, aleluia. Olha, Deus então falou: aquele povo não pode entrar nessa terra porque eles infamaram. O que é infamar? Infamar é falar mal. Infamar é você, sabe, olhar e falar: não, Deus falou que é assim, mas não é assim não. Está muito difícil. Eu não vou conseguir não. Não, não é assim. Eu acho que eu enganei. Então Deus enganou. Infamar é você não acreditar naquilo que Deus falou. O que aconteceu com eles? Não entraram na terra. Números 14, 11 e 16. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim? Não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que prometeu. Com juramento os matou no deserto. Infelizmente muitos vão morrer no deserto. Mas não é porque Deus quer, é porque não creram. É porque não se apropriaram da promessa. É porque não chamaram a existência. É porque não permaneceram com os olhos firmes na palavra e colocaram os olhos no fato. O fato é que tinha gigante mesmo. O fato é que tinha sim resistência. Mas a verdade é que Deus disse: você vai entrar. Ah, você vai entrar, porque eu preparei essa terra maravilhosa para você. Porque eu tenho planos bons e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração e mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma promessa tremenda, há algo poderoso. Então a Bíblia fala... Números 14, 24. Porém meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, perseverou e segui-me, eu farei entrar na terra que espiou. Ele e a sua descendência a possuirá. Quando você crê e permanece nas promessas, você abençoa a sua descendência. Quando você não persevera e não crê, infama a terra, você compromete a sua descendência. E isso é muito sério. Você compromete a sua descendência natural, os seus filhos, mas você também compromete a sua descendência espiritual. Deus tem nesses dias uma terra boa. Deus tem nesses dias uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. Amém? Terceira e última princípio para que você seja um homem e uma mulher vencedora: concorde com as promessas de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: concorde com as promessas de Deus. Palavras são sementes. Palavras faladas são sementes plantadas. Palavras confessadas com fé são sementes regadas que vão dar muito fruto. Não é pouco não, é muito fruto. Então, concorde. Não fale de necessidade, fale de abundância. Não fale de enfermidade, doença, fale de saúde. Não fale de dívida, fale de prosperidade. Amém? Apropria-se da promessa de Deus para você. Esse é o último tópico da minha palavra. E eu quero dar esse testemunho, que a gente já falou tanto, já até escreveu em livro, mas eu não canso de falar. Porque eu creio que foi algo que Deus me deu para eu experimentar, para um dia eu poder te ensinar e poder compartilhar. Meus irmãos, a palavra de Deus na sua boca acontece. Ela funciona. Naquele período que o Naor ficou desempregado, 3 anos, no início do nosso casamento, o diabo falava muito.
porque é a maldição da família, ele é muito novo, ainda não terminou faculdade, não vai dar certo, fomos morar de favor no apartamento que meu pai me emprestou. E ele fala, né, ele já deu esse testemunho, que ele foi fazer a entrevista, porque ele ficou 3 anos desempregado. E eu no seminário, ele também aprendendo essas verdades espirituais, gerando. Eu penso hoje que Deus estava gerando o nosso ministério. Deus estava gerando os livros que a gente está escrevendo. Deus estava gerando os pastores que nós estamos ordenando. Deus estava gerando as igrejas que nós estamos abrindo. Porque uma fé pequena foi testada, foi aprovada, sabe? Porque a palavra de Deus aconteceu lá atrás, quando eu precisei exercer fé para fazer uma compra de supermercado. Hoje eu exerço fé para abrir igreja. Mas eu posso testemunhar que o mesmo Deus que fez lá na compra do supermercado é poderoso para levantar pastor, abrir igreja, pagar a conta. Amém? E ele saiu para fazer entrevista. Eu ia trabalhar, que eu tinha recém-formado, eu dava passe de ônibus para ele procurar emprego no Transurb. Existe Transurb ainda? Eu não ando de ônibus há muitos anos, graças a Deus. Andei muitos anos, mas pela graça de Deus não ando. O Transurb ainda existe? Tem esse nome? Não sei, mas era Transurb, Metrobus, tá? Mudou de nome. Mas era assim, gente, morava na Avenida Anhanguera. Eu ia para o meu trabalho, voltava de ônibus, saía para trabalhar de manhã, ele ficava em casa. Eu pegava um passe de ônibus, dava para ele, com o meu salário, para ele sair para procurar emprego. Chegava no final do dia, nada. Consegui um emprego para ganhar um salário e tal. 3 anos. E eu aprendi esse princípio, aprendi a confessar, aprendi a chamar à existência as promessas de Deus. Um dia ele estava lendo o Jornal Popular e ele viu lá uma entrevista. Falei, vou fazer essa entrevista numa multinacional. Falei, vai que o Senhor é contigo. E ele foi arrumar um terno emprestado, porque não tinha terno, para fazer a entrevista. Chegou de terno emprestado. Ele é muito engraçado. Ele fala assim, que ele chegou lá para fazer a entrevista. O pessoal punha aqueles ternos chique deles, né? Com aquelas bolsas de pele de jacaré. E ele lá com o terno emprestado. Enquanto ele saía pela porta da sala para ir fazer a entrevista, eu entrava para a porta do meu quarto para orar, para confessar a palavra, e dizia, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas em todas as suas promessas ele tem o sim, o amém. Comecei a interceder. Ele é um homem plantado bem junto a ribeiros de águas. Tudo que ele colocar nas suas mãos vai prosperar. Ele vai passar nas entrevistas, vai passar na primeira, na segunda, na terceira. No primeiro dia ele chegou, amor, passei na primeira. Eu falei, uau. Na segunda ele sai da porta da sala para fazer a entrevista. Eu entro para a porta do quarto e declaro, ele é um homem plantado bem junto a ribeiros de águas. No devido tempo ele vai dar o fruto, a sua folha não vai murchar. Tudo que ele colocar nas suas mãos vai prosperar, vai entrar, porque é promessa. Terceiro dia ele fala, amor, só falta uma entrevista. Eu falei, vai na sua força. Enquanto você vai, eu estou aqui intercedendo por você. E no terceiro dia profético, ele chega e fala, amor, eu passei 100 pessoas para entrar numa multinacional, pessoas formadas, com PhD, com especialização, e ele lá, nem curso de faculdade tinha terminado, e entrou por essa empresa, e durante 3 anos, ele foi campeão de vendas todos os meses. Eu cansei de comer camarão, irmãos. Pode bater palma. Eu já encerrou meu tempo. Todo mês ele chegava lá em casa, um fogão novo, uma geladeira nova. Eu falei, não quero mais não. Estou com muita coisa nova na minha casa. Viagem para a praia. Todo mês era um prêmio. Um prêmio. Um prêmio. Eles tinham um hábito lá naquela empresa de bater um sino. E eles batiam um sino. Cada máquina vendia, que ele entrou para a Xerox do Brasil, era uma batida. Um dia que ele cansou, o braço dele doeu. Mais de 40 máquinas. Carregaram ele, levantaram ele. E o nome do Senhor foi glorificado naquela empresa.
E o nome do Senhor está sendo glorificado até hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia, eu estava na compra lá no Carrefour, porque eu punha um sabão, uma pasta de dente, tirava um creme de leite, punha um leite condensado, fazendo a conta para saber, para pagar. Falei, Senhor, eu creio na sua palavra. Vai ter um dia que eu vou encher um carrinho, 2 carrinhos, 3 carrinhos, não vou fazer conta não, eu vou comer tudo que eu quero, e eu quero do melhor. Um dia vai acontecer isso. Eu fiz essa oração há 30 anos atrás, dentro do Carrefour. Esses dias eu fui fazer compra, eu precisei levar minha secretária, porque era 3 carrinhos cheios. E eu lembrei, eu não precisei fazer conta não, eu só passei o cartão. Sabe por quê? Porque o meu Deus é fiel. O seu Deus é fiel. E se eu tivesse aqui tempo, eu ia contar tanta coisa para você. Mas eu quero encerrar com 2 versículos, Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. A palavra de Deus acontece. A palavra de Deus funciona. Eu quero te perguntar, você crê nisso? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora e a ler o último versículo que está aqui em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quais são as promessas que Deus tem dado para você? Quais os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Quais são os desafios? Para sua família, para sua empresa, na sua vida financeira. Essa palavra você pode aplicar ela para todas as áreas. Para a criação dos seus filhos, para o seu casamento, para a sua saúde, promessa de cura, promessa de prosperidade, de paz, de alegria, de descanso, do sono que traz descanso. Do Salmo 23, que Ele te leva para bem junto das águas de descanso. Para o Salmo 91, que Ele fala que Ele vai te livrar da peste do meio-dia. A palavra de Deus, ela é poderosa. Mas hoje o Senhor está aqui colocando uma mesa, um banquete na sua frente para você degustar. E eu quero te fazer uma pergunta. Feche os seus olhos. Deixa Deus colocar os sonhos dele no seu coração. Nós vamos cantar uma música e você vai deixar Deus ministrar. Traz a memória agora. Deixa Deus trazer a memória. Promessas que o Senhor já te fez. Você talvez já enterrou, como foi lá com Lázaro, colocou uma pedra e falou, não, isso não vai acontecer, porque passaram muitos anos. O Senhor te diz nessa manhã, ressuscita os seus sonhos, tira a pedra, remove a pedra da incredulidade, meu irmão. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Feche os seus olhos, deixa Deus trazer a memória, os sonhos e as promessas dele para você. Oh, Espírito de Deus, só preciso crer. Oh, Espírito Santo, Eu só preciso libera fé nesta hora, Senhor. Libera fé neste lugar. Oh, traz a existência. Quem me prometeu, Levante as suas mãos lá no alto e profetiza. homem pra mentir. Ele não é homem para mentir. Filho do homem pra se arrepender. Declare isso em voz alta. Quem me prometeu, Ele prometeu. não Ele prometeu. homem pra mentir. Nem filho do
sua boca e comece a declarar: Ele é fiel para cumprir. Eu chamo a existência, comece a chamar a existência, os sonhos, as promessas, aquilo que Ele já falou sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira, sobre a sua empresa, sobre o seu ministério. Declare, vai cumprir, vai acontecer. Eu creio, a palavra de Deus é fiel. Aquele que prometeu vai cumprir, vai cumprir. Comece a declarar, chame a existência, os sonhos e as promessas que Deus colocou no seu coração. Concorde com Deus. Aleluia. Mas a sua palavra, Mas tua palavra permanecerá. levante as suas mãos e comece a declarar as promessas de Deus. Levante a sua mão e fala comigo: eu creio. Mais forte: eu creio que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em todas as suas promessas Ele tem o sim e o amém. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, regam a terra, não voltará para ela sem cumprir o seu propósito. Assim será a palavra que saiu da boca de Deus a meu respeito. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Aleluia! Comece a declarar: vai se cumprir, vai se cumprir. Aleluia! Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Confesse a palavra, seja cheio da palavra, você vai ver os milagres do Senhor. Amém? Vamos orar pela pastora? Estende suas mãos para cá. Vamos liberar palavras de vida sobre ela, seu ministério, sua família. Aleluia. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoamos nessa hora a vida da pastora Marília. Declaramos: ela foi escolhida pelo Senhor para despertar o seu povo, para falar, para liberar a palavra, para viver conforme o estilo de vida que Cristo vivia, falando ousadamente, poderosamente, cheio de vida, de unção e do Espírito. Pai, eu abençoo a vida da pastora, da sua família, e declaro que ela vai desfrutar de coisas ainda mais poderosas do Senhor daqui para frente. Pai, esse último livro e tudo que ela tem feito vai gerar testemunhos extraordinários, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado.